Oi, Rogério. Estou só aguardando o nosso convidado entrar para que a gente possa começar. Cláudio. Olá, boa noite, boa tarde. Tudo bem, querida? Como vai? Tudo bem, só não estou te Ah, vendo. eu tentei no Note, não consegui, estou no celular. Deixa eu ativar aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Cadê? Aí, apareceu? É Aê, tanto botão? apareceu, E aí, apareceu. como é que tá você? Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui no Inteligência Jurídica é Isso, uma, em mais uma terça-feira, promovido pelo Instituto Thaís Jurema, pelo ITJ, hoje com um convidado super Uhum. especial, que é o meu amigo Cláudio Ramos, uma pessoa extremamente antenada, ligada, é, muito bem qualificada, e mais importante, que se dedica a passar informação para outros. Então, eu tive a grata satisfação de conhecer o Cláudio há pouquíssimo tempo, e eu já sinto o Cláudio como se ele fosse meu amigão. E detalhe, a gente nunca se encontrou pessoalmente, né, É, é Cláudio? verdade, A gente se conheceu no meio da pandemia, isso. numa live, né? Foi, Promovida pela OAB Osasco, a primeira tá? live, depois fizemos outra. Sim, É, e assim, é muito. Acho que o mais importante de todo o currículo do Cláudio é essa pessoa que todas as pessoas. Nossa, eu vi, você fez uma live com o Cláudio. Ah, ele é um fofo, ele é uma ah, graça. E exatamente essa disponibilidade legal. de ser humano que o Cláudio tem, e num tema muito legal, super atual, e que às vezes a gente pensa para fora, pensa, né, na casa dos outros e esquece da nossa casa. Então, nosso tema de hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com foco nos escritórios de advocacia. Cláudio, seja muito bem-vindo. Legal. Bom, obrigado, doutora Thaís, pelo convite. Também me sinto dessa forma, né? Uma amizade crescente, embora recente, e refletindo até sobre isso, uma pessoa que busca o bem, que faz o bem, né? E disseminar informação, disseminar conhecimento é uma forma também de transmitir, né? De praticar o bem. Até porque quando você oferta, né? Fica um pouquinho para você dessa graça, né? Então, é um atributo importante para pessoas do bem, de sucesso, exatamente fazer o bem, partilhar a informação como veículo de fazer o bem. E dois, levar conhecimento também, né? Essa informação, esse conhecimento denota uma importância com o outro. Então você aprende com o outro, né? Tanto pesquisando na rede social, enquanto ministrando uma palestra, ou ouvindo, né, como estudante, e nós já temos uma carreira de estudante de longa data. Nossa, o negócio é antigo e hoje é o momento de partir. Eternos estudantes, né? Eternos aprendizes, então obrigado pelo convite. A ideia hoje é falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, e os seus impactos nos escritórios de advocacia, no exercício da advocacia. Então começa uma reflexão, doutora Thaís, por que houve necessidade de uma Lei Geral de Proteção de Dados? Já separei minhas colinhas aqui, por conta dos vazamentos, né, de dados inúmeros no âmbito mundial. Nós temos notícias e recentemente, infelizmente, houve até um AB, na própria OAB, né, um incidente lá de segurança,
também é um exemplo ruim no caso, e a capacidade das pessoas, das empresas, capturarem, coletarem um número astronômico de informações nossas sem a devida tutela, tá? Então acho que era importante ter uma lei por conta disso, e as empresas transferiam esse novo petróleo, esses dados, sem muito zelo, mal utilização. Nós tivemos inclusive impacto nas eleições, né, de outros países, então essa é mais uma justificativa do porquê tem uma Lei Geral de Proteção de Dados. E o titular era como se fosse alguém que não está interessado nisso, não deveria nem saber o que acontece. Então, daí porque nós temos essa legislação. Então, outra reflexão, né? Isso é o porquê da lei. Agora, por que estudar a Lei Geral de Proteção de Dados com foco nos colegas da área do direito, os advogados e escritórios de advocacia? Primeiro, para evitar as sanções administrativas. A lei ela traz 9 sanções administrativas, algumas pesadas em termos financeiros e outras piores ainda em termos de reputação. O advogado, a reputação dele, pode-se dizer que é o próprio cartão de visita dele, né? A questão da credibilidade. Então, essa sanção reputacional que a própria lei traz, dentre essas 9 sanções administrativas, merece a atenção do profissional, do advogado, da sua banca também, né? Às vezes construído essa reputação numa jornada muito longa. Então é importante conhecer essas sanções administrativas para evitar ficar no âmbito preventivo, né? Vamos falar assim. Consultoria preventiva para os advogados. Olha que legal. Você sabe, Cláudio, que aconteceu isso hoje, hein? Sim. Ontem eu ingressei com uma ação solicitando que a pessoa tenha um tratamento, faça uma cirurgia, porque é aquela coisa de enrolar, né? De plano enrolar, enfim. E a pessoa, ela falou assim, olha, Thaís, tem fotos, porque a gente tirou foto da pessoa, não nua, mas mostrando os problemas, né? Porque as pessoas são muito imagem, né? É uma coisa bem interessante, né? O juiz também é uma pessoa. E ela falou assim, eu só gostaria que o processo corresse em segredo de justiça. Aí eu pedi, na hora de cadastrar, coloquei lá segredo de justiça. O que acontece é que não entrou em segredo de justiça. Olha. E tinha dados sensíveis, porque são dados relacionados à saúde da pessoa. Sem dúvida, dados sensíveis. Né? Aí, assim que distribuímos, nós passamos o número do processo, porque isso né, a gente distribui, passa o número do processo para mostrar para o cliente, né, que já está em andamento. Aí hoje ela me liga, fala assim, Thaís, o processo não está correndo em segredo de justiça. Olha. Aí eu me perguntei, né? Até, eu acho que eu só estou falando isso porque é bem relacionado ao nosso tema de hoje. Eu me perguntei, será que eu, de alguma forma, estou concorrendo para a violação dos dados pessoais? Detalhe, dados sensíveis. Uau! Então, como operadora, né? Porque aí, no caso, o cliente seria o titular, né, desses dados pessoais, que por procuração, por mandato, então a doutora atuaria como operadora, né? E olha só que situação. Assim, voltando nesse porquê, olha só, né? Essa foi a minha segunda ação utilizando a questão de dados pessoais. Tive uma outra também, tudo bem recente, porque a lei entrou em vigor agora, sim, né? Também de cliente que utilizaram os dados dessa pessoa para fazer empréstimo consignado, sim, né? E assim, é muito interessante porque às vezes a gente acha que é algo tão distante e assim, são dados dos clientes, né? Então, se isso vaza, por exemplo, que nem ela deixou bem claro que ela queria que, sim, o processo dela... Eu falei assim, olha, claro, a gente solicita, né? O juiz quem dá, né? Mas tem dados sensíveis. Como a gente até dentro de processo, a gente também tem que tomar cuidado com isso, né?
Então, algo tão recente que a gente que estuda, eu falei assim, nossa. Olha, gostei desse exemplo que a doutora trouxe. Até separei lá a tabela da UAB, né? Preparando o material para o nosso encontro de hoje, refletindo sobre o nosso trabalho na advocacia. Aí busquei lá a tabela de honorários da UAB 2020 e listei aqui algumas áreas que têm uma necessidade, um olhar mais apurado em relação à proteção de dados. Então, separei aqui algumas áreas, ó. Direito de família, doutora, né? Olha, dados sensíveis a todo momento, não é assim? Olha, nós temos crianças e adolescentes, nós temos questões até quais são os fundamentos, né? Enfim, toda a parte de direito de família merece um carinho especial. A questão previdenciária, nós estamos tratando aí de questões de saúde ligadas à proteção, né? Também à proteção de dados. Direito trabalhista, né? Se você manejar, depende do assunto, a questão lá da justa causa, ou um processo de seleção com discriminação, né? Aí você está coletando os dados no processo antes de se tornar empregado, inclusive. Olha que situação, né? Então, o pessoal do Departamento Pessoal dos Recursos Humanos deve ficar muito atentos, quem sabe até um bate-papo sobre isso. LGPD para colegas da área trabalhista, né? Acho que seria... O RH mesmo, né? Isso é uma ótima ideia, porque realmente as pessoas acham que é só para grandes empresas, sim. né? E só vai atingir as grandes empresas, e Google, e Facebook, e TikTok, e a gente está vendo que não, aqui, para todos, no nosso né, quintal, né? Outra área também, doutora, direito do consumidor, né? A questão é importante. Direito penal, então, nem se fala, né? Olha só, à luz da nossa tabela de honorários da UAB, uma área muito sensível, com dados sensíveis, com certeza é direito de família, tá? Então, essa é uma reflexão inicial. Lembrando que a mesma tabela, lá no item 2, recomenda a contratação de honorários por escrito. Então seria o momento de pensar, puxa, que cláusula nós colocaríamos no nosso contrato de prestação de serviços, né? Dispondo sobre a finalidade, o ciclo de vida desses dados dos titulares, que são os nossos clientes, que cuidados eu tenho em relação à proteção desses dados, não é assim? É claro, né? Pessoal, então quer dizer, fica ligado, porque a gente vai ter que mudar, inclusive, já deveria ter mudado, na verdade, né? Porque já entrou em vigor. Inclusive o nosso contrato de honorários, porque geralmente a gente faz aquele contratinho, fica lá e a gente só muda algumas cláusulas e ele serve como base para todos. Então é a hora de você revisar o seu contrato de honorários. Isso serve para todos os profissionais liberais, né? Nós estamos com foco hoje nos advogados, mas o profissional da contabilidade, enfim, o médico, imagina o psiquiatra, o psicólogo, né? Pois é, tem as suas anotaçõezinhas lá, acha que papel de pão e não é nada disso, né, Cláudio? Isso, aliás, lembrar que a lei abarca não somente informações pessoais e meio digital, mas também em meio digital. Significa que aquela própria ficha em papel, ou mesmo aquele armário de aço, né? Onde nós temos lá aqueles processos antigos, né? Há 50 anos tem lá o arquivo. Então a questão da eliminação dos dados também deve vir à tona. Então a primeira razão é evitar sanções administrativas, nós vamos comentar rapidamente sobre elas. E para enfrentar eventual conflito com os titulares de dados, né? A doutora até deu esse exemplo em relação a isso. O titular pode se sentir assim, desprotegido e pode questionar, né, com o próprio profissional em relação a esse assunto. Então, como ele tem uma série de direitos, havendo condição, nós vamos comentar alguns direitos dos titulares, ele pode bater na porta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados como primeiro local para questionar os mecanismos que você, advogado, utilizou para a proteção desses dados. Tá? Então essa é a segunda razão, para resolver, diminuir, mitigar conflitos de interesse com os titulares de dados pessoais. Quem são os titulares de dados pessoais? A pessoa física, ou segundo o Código Civil, a pessoa natural. Tá? Então nós temos essa lei para proteger os dados pessoais das pessoas naturais ou pessoas físicas. Não protege dados de pessoas jurídicas. Okay? Então é importante delimitar o campo de ação dessa lei. E doutora, número 3, importante para os advogados,
estar em conformidade com a lei, né? Falar isso para advogados assim, é desnecessário, tá? Então esse olhar que a doutora trouxe, vamos olhar para dentro da lojinha também, né? Estar em compliance, no caso aqui compliance digital, né? Que é um termo chique, ó, que bacana, né? Então, aliás, isso geraria também, doutora, uma vantagem competitiva, entre aspas, né? Que você deve noticiar. O nosso escritório protege os seus dados, é transparente, de tal sorte que nós observamos a Lei Geral de Proteção de Dados. Olha que bacana, né? Você sabe, Cláudio, que acho que há 2 semanas atrás, se eu não me engano, nós tivemos aqui o Dr. Everton falando de ética, né? Na verdade, a advocacia nos processos ético-disciplinares. E se a gente for pensar bem, além de você ter uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados, você também corre o risco de ser excluído dos quadros da OAB, dependendo da gravidade desse vazamento de dados. Então, assim, é muito importante, e eu vejo, infelizmente, né, escritórios de massa que trabalham com grandes volumes, não tem tanto esse cuidado, porque quando a gente fala de dados, não é só o advogado. Quando a gente está num escritório, a gente sabe disso, quando a gente vai crescendo um pouquinho, não precisa nem crescer muito, né? Então, você tem lá a secretária utilizou os dados. Perfeito, né? perfeito. Você tem estagiário. Estagiário manipulou os dados. Sim. Seu cliente sabe disso? Não sabe disso. Né? Então, imagina um grande escritório, como isso é importante, e talvez a gente sempre tem esse lado, né, de olhar para o cliente, pensar no cliente, de pensar como fazer para o cliente, e agora a gente tem que se atentar em fazer dentro da nossa casa, como é que você disse, né? Dentro do nosso quintal. Perfeito, doutor. Até mapeei, né? Quais são os atores envolvidos nessa proteção de dados no exercício da advocacia, né? Eu estou feliz que o doutor Clóvis, meu colega de curso, está prestigiando. Um abraço, Clóvis, meu querido colega. Muito bom, né? Então, revendo os amigos aqui. Clóvis, Sueli, o Rogério, a Roberta, a Rose. Que gostoso, que bom, que bom. Então, em relação aos atores que vão atuar em questão da proteção de dados, o próprio advogado, né? Aí ele será o controlador no âmbito do seu escritório ou será o operador ao manejar uma ação do titular, que seria uma pessoa física, por exemplo, tá? Ele pode atuar para uma pessoa jurídica ou para uma pessoa física. Entretanto, a lei ela cuida da proteção de dados de pessoas físicas. É claro que quando nós manejamos uma ação, uma defesa para uma empresa, você qualifica o representante legal, que é uma pessoa física também, ó. Então nós temos aí uma questão bem interessante, tá? E quais seriam esses atores do escritório? O advogado, os estagiários, aí mereceria uma noite todinha, né? Eu já fui estagiário, então conheço um pouquinho. Você carregou o processo, Já carreguei o processo, já arrumei arquivo. Esse pessoal agora não tem uma mamata, moleza, né? Porque não precisa mais carregar processo. Molezinha. Então tem aquele armário de aço, né? Agora imagine assim, a gestão documental, gestão de arquivo, doutora Thaís, que você tem lá, o armário do direito de família, os armários, né? Se não tiver um controle de acesso, são dados pessoais. Materializados em fichas. Então nós esquecemos daquele arquivo morto e às vezes o arquivo vivo. A doutora comentou em relação ao pessoal de apoio, o pessoal administrativo, o pessoal financeiro, o próprio, né, office boy, enfim, todos esses personagens, você deve, na política de privacidade, verificar qual o trajeto da informação dentro do seu escritório e adotar as políticas de proteção à privacidade. De tal sorte que nós imaginamos... E a parte contrária, né? A parte contrária pode ser uma pessoa física também, embora nós temos a publicidade dos processos, tá? Até um caso que eu trouxe, bem interessante, falar em relação a titulares, é um caso concreto, é uma questão que o nome é Panama Papers. Houve um vazamento por conta de jornalistas investigativos no Panamá, onde... conseguiram acessar as planilhas, e-mails, faturas e registros corporativos de um escritório, né, chamado Mossack Fonseca, e lá acessaram, eu tenho um número aqui, algo impressionante, ó, deixa eu pegar o número aqui, 11,5 milhões de documentos.
E esse escritório era Nossa. especializado em criação de offshores. Isso gerou uma crise Em Panamá, no né? Panamá, gerou assim um trabalho em cima. Vai ter um problema, porque geralmente a pessoa vai fazer offshore para esconder alguma coisa. Isso. Imagina a dor de cabeça que isso deu. Sim, repercutiu em vários países, inclusive tem um filme, né? Meu professor de Direito Digital, já mando um abraço para ele, professor Alexandre. Tem um filme, né? Eu não sabia, com a Mary Streep, chamado A Lavanderia, que é a história real desse caso, no Netflix, não sei se está lá ainda. Então é um exemplo, né, de má gestão, independente, não estou entrando no mérito se criar offshore ou não, mas às vezes aquele pendrive onde você não toma a atenção devida, a questão de login e senha pode gerar um vazamento desse. Esse é um caso extremo, com repercussão internacional. Então, é importante estudar a LGPD para evitar ou enfrentar ou minimizar um eventual conflito de interesses entre você como controlador e o titular de direitos também. Um empregado do seu escritório, o pessoal, ele é titular de direitos também. Tá? Então você tem que proteger os dados. Aliás, essa questão de RH, departamento pessoal, é algo crônico, tá? Porque lá você coloca o sindicato que pertence, as questões de saúde. Isso são dados sensíveis, que a lei trata. Então é importante, quem atua no direito do trabalho, quem assessora, é consultor na área do direito do trabalho, ter essa atenção até no processo de seleção e recrutamento também, né? Lembrando que, voltando um pouquinho à advocacia, a nossa lei, o Estatuto da Advocacia, lá no artigo 34, trata da infração ética a violação sem justa causa de sigilo profissional. Olha, então, além de uma repercussão administrativa, civil e penal, você pode ter repercussão ética, como a doutora Thaís falou, né? Então, separei aqui alguma coisa do Estatuto da Advocacia, mas o que tem conexão com a LGPD é exatamente o artigo 34, que é a infração ética, a violação, e você pode responder, né, por essa causa de prejuízo. A base é o Código Civil, artigo 186 e 927, né? Negligência, imprudência e imperícia. Olha que interessante. Então, o controlador pode estar em curso exatamente no 186 do Código Civil, né? Uau, assustador. Mas a gente tem várias razões, né? Até porque isso tem um impacto, inclusive, financeiro, Sem né? dúvida. Então, você tem a questão da violação da LGPD, propriamente dita, com multas, né, que está prevista na lei, Sim, que vão até 50 milhões de reais, enfim, fora fechar estabelecimento e tal. Você tem a questão ética profissional. sim. Então, lá dentro do Tribunal de Ética, você pode sofrer um processinho e numa situação muito grave, ser, inclusive, banido dos quadros do OAB. E ainda tem o aspecto criminal, que você pode ser processado criminalmente, Sim, e também civil, sem dúvida. indenização. Sim. Então, quer dizer, são várias Sim. coisas que, assim, é muito importante que a gente se atente, né? Então, o Cláudio está trazendo aqui, fazendo essa observação tão importante, porque realmente a gente pode ser réu do nosso cliente, Pode, né? exatamente. E outra questão, doutora Thaís, voltar a atenção, o olhar também para os prestadores de serviços do escritório de advocacia. Os provedores de serviços na nuvem, o pessoal da manutenção dos equipamentos, tá? Então, essa parte da segurança da informação, o profissional da contabilidade, né, que executa a folha de pagamento, vamos imaginar o escritório com uma estrutura um pouco maior. Então, fazer o levantamento desses contratos e formular e propor os aditivos de tal sorte que o seu parceiro comercial, o seu prestador de serviços, assegure contratualmente que observa a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, essa consultoria jurídica de LGPD, tomar ciência e tomar as providências devidas, sob pena de responder, né? Tem artigos na Lei Geral de Proteção de Dados que pode responder o controlador e o operador, tá? A responsabilidade está prevista na própria lei. Então, esse olhar para fora também dos seus prestadores de serviços, pode ser um autônomo, enfim, tem que tomar essa atenção devida. E quais são as formas de prestação de serviço da advocacia? Ele pode atuar como autônomo, ok?
Então responde ele enquanto pessoa física. A sociedade de advogados envolveria todo o escritório e as multas, como a doutora Thaís comentou, que é o menos grave, né, tem um efeito financeiro, 2% do faturamento, no caso se for pessoa jurídica, né, um escritório, uma banca, até 50 milhões de reais por infração. Grifem, por infração, não significa que o limite é 50 milhões, tá? Então, com certeza, sucumbiria uma banca, né, se não tiver os cuidados devidos. Então, nesse sentido, é importante você evitar as sanções administrativas. Número 2, saber tratar com os titulares de direitos, de tal sorte que a lei, ela recomenda, praticamente determina, que você indique um encarregado de proteção de dados. Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. No caso do Tribunal de Justiça, escolheu criar um órgão. Olha que interessante, tá? Então, quem quiser buscar socorro no judiciário para fins de LGPD, é só entrar no site, lá você tem as políticas de privacidade, o TJ avançou nisso, até porque a lei entrou em vigor dia 18/9, então tem uma série de documentos que pode servir como paradigma. Lá nós temos a questão desse órgão chamado encarregado de proteção de dados, estabelece o que ele faz, quem compõe, né? Magistrados foram designados como, já que nós estamos no âmbito dos operadores do direito, lá também tem a política de privacidade, que o escritório de advocacia deveria fazer a política de privacidade e o relatório de impacto à proteção de dados também, tá? A lei estabelece, diz que poderá ter. Entretanto, na hipótese de legítimo interesse ou incidente de segurança, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que zelará e fiscalizará a aplicação dessa lei. Olha que interessante, tá? Então, qual é o procedimento? O titular que se sentir prejudicado por não observância dessa lei, ele encaminha. Primeiro, ele tem que acionar, né, no caso, o exemplo, o escritório de advocacia vai para esse encarregado de proteção de dados, que pode responder ou não. Se ele não responder, esse titular aciona a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e pode também, de forma simultânea, já buscar o PROCON, olha só, o próprio judiciário e manejar essa ação. O que provavelmente nós vamos vislumbrar? O que ocorreu com o Código de Defesa do Consumidor 30 anos atrás, né? A hora que entrou em vigor, houve uma enxurrada de ações, deve ocorrer também com a Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, vamos correr, aí é um nicho, né? Aí nós já estamos falando como oportunidade, né? Pode ser oportunidade de atuação aos colegas, né, que pretendem atuar nesse ramo ligado ao direito digital e também atuar nesse sentido, tá? Como ocorreu lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, e 3, estar em conformidade é falar, né, para nós, colegas, para isso tem que conhecer a legislação, ela tem mais de 65 artigos, nós já tivemos duas medidas provisórias que impactaram nessa lei. E uma questão que foi bastante impactada foi a vigência dessa lei. Então, vou falar agora da vigência rapidão. Tem 3 datas. Foi o início da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, dezembro de 2018, já entrou em vigor. Agosto de 2021 seria a aplicação dessas sanções que eu fiz referência, as 9 sanções, tá? Então, embora as sanções estão suspensas, estão aí no período da vacácio, para agosto de 2021, não impede o manejo de ações no âmbito do judiciário. Aliás, nós já tivemos ação civil pública mesmo antes da lei entrar em vigor. Tá? Já foi acionada a ação civil pública, o próprio judiciário já foi acionado também. Então, nesse sentido, que o colega deve se ocupar. E pensar nesse olhar, ou uma oportunidade, pode ser um nicho de atuação do profissional do direito, ou pode ser uma ameaça, inclusive financeira e reputacional. Doutor, acho que convém falar um pouquinho, já falei da multa simples, né, 2% do faturamento. É importante os colegas saberem dessas 9 sanções. Uma é a advertência, a mais branda. A segunda é a multa simples, que nós já falamos, 2% do faturamento até 50 milhões de reais. Multa diária, olha a sanção número 4. Essa, em termos de reputação, é terrível. A publicização da infração. Você tem que avisar o titular, você tem que avisar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E como fica a sua credibilidade? Será que eu, candidato ao cliente, ou cliente, continuarei com seus serviços? Tá? Imagina aí um incidente na área de direito de família, né? Seu escritório especializado, por exemplo, né, na área de direito de família, como é que fica, né, essa situação, né? Ah, mas os processos são todos públicos. Sim, tem algumas restrições lá de acesso, tá? Então, esse 4 aqui, para nós,
que o nosso cartão de visita, a nossa reputação, acho que é algo severo, algo muito crítico. Mas não para por aí. Bloqueio dos dados pessoais, eliminação dos dados pessoais, suspensão do banco de dados, suspensão do exercício de atividade de tratamento de dados. Então, considere um advogado sem poder manejar dados pessoais, né? Muda de profissão. Acabou. Finito. Tem a carteira, o exame da ordem. Né? Até é interessante, ó. A gente acha que é só a Google, a Amazon que mexe com dados, que tem esse novo petróleo, como o Cláudio falou. Nós também vivemos disso. É terrível. Né? Nós vivemos disso. Muito bem, muito bem. Doutora, agora quais seriam, acho que é importante abordar agora, quais são alguns direitos dos titulares? Lembrando que titular é pessoa física. O próprio advogado, ele é um titular de direitos também, né? Vamos mudar um pouquinho a visão. Então, a pessoa física, o advogado, por ser pessoa física, ele pode suscitar junto ao controlador, né? No caso uma empresa de e-commerce, o supermercado, enfim, a farmácia, né? Que é um caso bem interessante, que eles querem o nosso CPF de todo jeito, né? Então, é só para o cadastro, para ter desconto. Então, para ter desconto, nossa. Então, um dos direitos do titular, muito importante, confirmação da existência de tratamento. Então, a pessoa física encaminharia para o canal de comunicação criado por controlador, perguntando, que dados você tem meus aí? Tá? Então, esse encarregado de proteção de dados, eu tenho recomendado que se crie um e-mail. Então, o colega, o escritório de advocacia, deveria criar um e-mail assim, privacidade, nome do escritório, ponto, tal, tá? Então, criar um canal exclusivo para receber essas demandas, essas requisições, esses requerimentos do titular de proteção de dados, tá? Isso tem que dar publicidade também. E deve estar nas políticas de privacidade. Olha quanta providência nós temos que tomar, né? Puxa vida, hein? Tá? Então, aconselho... Você estava falando aqui, eu estava pensando, depois vamos fazer um resumão para quem está nos assistindo ou agora ou depois no YouTube, para que essa pessoa saiba por onde começar, porque é coisa pra a lista é grande, já estamos atrasados, né? Lembrando que a lei é de 2018, entrou em vigor em agosto, mas por conta da sanção presidencial, da conversão da lei da medida provisória 959, 18/9. Então nós estamos aí, né? Praticamente a 12 e poucos dias Temos um delay aí, olha, tivemos ainda uma gordurinha. Então, essa confirmação da existência de tratamento de dados é interessante. E 2, acesso aos dados, olha. Por isso que você precisa fazer o mapeamento no seu escritório ou na empresa. Quais são os dados, aonde estão, qual é a base legal que permite o uso, exatamente para que esse encarregado de proteção de dados, vamos imaginar uma empresa que tem um número enorme de banco de dados, dá para sair perguntando, o dado do titular está por onde passa, né? Então você tem que fazer um trabalho de diagnóstico para poder responder, e a lei não estabelece um prazo de resposta, tá? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados deve disciplinar esse assunto o quanto antes a lei fala, tá? No prazo razoável. Então, eu tenho trabalhado com 15 dias, mas quanto menos, melhor. Então, correção dos dados incompletos, tá? Então, se você tiver dados incompletos, é direito do titular exigir a correção. Ele pode portar os dados para outro fornecedor também. Olha aqui, ele pode pedir a eliminação dos dados. Se você não tiver essa base de dados ancorada nas hipóteses previstas em lei, se for ancorada no consentimento, ele pode pedir a eliminação, tá? Então, se der tempo, nós falaremos assim, quais são as hipóteses de tratamento de dados. Se for consentimento, o consentimento ele é revogável, o que gera essa eliminação de dados. Hoje eu mandei umas 5, 6 notificações por e-mail de alguém que tem lá no banco de dados, eu já notifiquei todos. O número de e-mails, Marcos, caiu tremendamente, no meu caso, essa semana, tá? As pessoas estão se organizando e hoje eu já notifiquei 5 ou 6, tá? Acho que não vão me mandar mais, tá? Fiz uma notificação por e-mail mesmo. É um exemplo, já estou exercendo aqui o meu direito de titular, tá? Que é eliminar os dados porque eu não autorizei, e todo dia me bombardeiam com e-mail marketing que eu não quero, tá? Então esse é um exemplo meu concreto. Já estou fazendo uso da própria lei, embora a sanção será a partir de agosto, tá? Agora vamos imaginar esse exemplo que eu dei. Já notifiquei 5 ou 6 por e-mail, eles não observam o meu pedido de eliminação. Aí eu vou mandar mais um e-mail, tá? Depois dá para manejar uma ação, né?
Advogados não gostam muito de manejar ação, então já pode gerar aí, né? Então já estou documentando. Outra coisa, informação sobre revogação do consentimento. Então você pode pedir a revogação e eliminação. Então é importante conhecer esses direitos dos titulares e depois as hipóteses de tratamento de dados que a lei faculta, tá? A matéria é densa, é complexa, envolve uma série de ações, tanto é que nós recomendamos a seguinte metodologia, doutora Thaís. Faça um diagnóstico no seu escritório de advocacia. Tá? Quais são os tipos de dados? Se são dados pessoais sensíveis, quem maneja esses dados, quais são as ferramentas que eu utilizo, está na nuvem, não está na nuvem, quais são as políticas que eu tenho, se não tem, tem que criar. Então essa é a parte 1. E a parte 2, um plano de ação. O plano de ação passa pela nomeação do encarregado de proteção de dados, criação do e-mail como canal exclusivo, etc, etc, etc. Né? Acho que dá para falar um pouquinho sobre esses passos lógicos. Agora, o que eu tenho observado, não só em escritório de advocacia, em outros projetos que nós ajudamos, inexistência de gestão de contratos, né? O pessoal não sabe nem os contratos que tem em andamento, tá? Então imagina com os prestadores de serviço, é assustador, né? 2, inexistência de políticas de privacidade. Então hoje está corrida ao ouro a políticas de privacidade, doutora Thaís. O que o pessoal tem feito? Vai na internet, copia, cola. Não dá. A política... Problema, né? A política... Sem adequar. Exatamente. Se você fizer isso, nossa, você tem que adequar a política de privacidade, a sua realidade é tailor-made, sob medida, tá? Então eu tenho, hoje recebi uns 3,5. Dá para mandar um modelo de política de privacidade? Não. Porque a sua realidade, o seu negócio, a sua atividade é que vai determinar o que você deve resolver. E a política de segurança também. Redes desprotegidas. Aí é um capítulo à parte, né? Todo mundo tem a senha, aquele post-it lá na tela do computador, né? Ó, tudo isso acabou, não lhe pertence mais, tá? Porque você responde, olha as sanções, tá? Então tem que... Dados sensíveis em plataformas inadequadas, e-mail gratuitos. Então imagina aquela petição, né? Ou aquela lista, enfim, transitando lá em e-mails gratuitos que não tem... você nem lê os termos de uso da privacidade. Olha o perigo. Já imaginou? Que situação? Então, cuidado, doutores, com os e-mails gratuitos. Leiam os termos de uso, as políticas de uso. Ok? Coleta de dados em geral. Qual é a cultura antes da lei, doutora Thaís? Vamos capturar, coletar o máximo de dados possíveis. Se um dia nós precisarmos, nós já temos. Esse era o paradigma anterior. Paradigma atual. Não quero correr risco, vou coletar, vou tratar os dados que eu só preciso. Tá? Não quero saber... Né? Se a ação não é necessária, questões da saúde, não coleta. Tá? Você não precisa saber o sindicato, enfim, você tem que sopesar isso, utilizar o princípio da finalidade e da adequação, tá? São alguns princípios da lei, não vai dar para falar todos, mas recomendação primeira, leiam a lei 1, 2, 3 vezes. Façam capacitação com o seu pessoal também, para que a cultura adentre a sua banca, tá? Acho que é nesse sentido uma dica geral. Mas estou animado aqui, doutora Thaís, né? Vamos falar o que mais aqui? Essa aqui é legal também. Além da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, nós temos também esses direitos já previstos na Constituição Federal, tá? Nada de novo, tá lá, desde 88, artigo 5º, inciso 10. Está na Constituição Federal. O Código de Defesa do Consumidor, quem se interessar por esse tema, no artigo 43. Dá uma olhadinha no artigo 43 seguinte, já trata dessa matéria também, proteção de dados. E o Marco Civil da Internet, 2014, ó, tem 6 anos, já no artigo 3º e 7º, trata também da questão da proteção de dados, tá? Então, essa questão do consentimento é importante você entender, trouxe maior transparência sobre os nossos dados, né? Eu, como consumidor, como titular de direitos, já estou exercendo os meus direitos como titular, tá? É bem interessante, está funcionando, posso dizer para vocês. As sanções administrativas, como eu disse, 1º de agosto de 2021, mas não esperem, como não tem sanção, não preciso fazer nada. Inês é morta, tá? Não vai dar para esperar não, tá? Eu já fiz o fundamento, Constituição Federal, Marco Civil e Código do Consumidor. Então, não precisa esperar até agosto, tá? Que mais? Existe um... isso aqui é interessante, doutora Thaís. Falar um pouquinho de números agora. No estudo que foi feito na Câmara Federal, tem um projeto de lei que é o 5.762 de 2019. Lá, numa pesquisa que fizeram, de 143 empresas nacionais, apenas 17%, tá, tinham iniciativas concretas ou implementadas em relação à matéria.
Então, eu vou extrapolar aqui. Eu tenho outros dados, né, da organizações da sociedade civil, terceiro setor, falam em 15 a 20%. Para a advocacia, eu não tenho número, tá? Não fizemos uma pesquisa. Mas, por extrapolação, deve estar entre 15 e 20% também. Se for bonzinho, né? Talvez não esteja nesse patamar, então. Então, tem um sentido de urgência para garantir o compliance da lei, afastando, né, uma eventual ação contrária à banca de advocacia, tá? Então, são alguns números que nós temos que ter uma reflexão. Tudo bem? É até interessante, assim, né? Às vezes pode assustar quando a gente fala, eu vou precisar de um DPO dentro do meu escritório de advocacia, sendo que eu que faço financeiro, eu que faço tudo, né? É claro que não, né? É óbvio que a lei, ela é, inclusive com relação às multas, tal, proporcional ao volume de dados e ao volume de negócios também, né? Então, é claro que como o Cláudio falou, é uma coisa muito individual, Sim. né? Então, essa adequação, ela é muito importante, porque ela vai ter que ter a realidade do seu escritório, né? Então, eu acredito, eu adoro essa parte de negócios jurídicos. Ontem até estava falando com professora de Direito Civil e Processo Civil, e aí essa parte de negócios jurídicos é muito interessante, e nós celebramos negócios jurídicos com os nossos clientes. Sim. E por mais que possa aparecer, por mais que esteja descrito na lei, que é uma orientação, que nós façamos esse contrato por escrito, eu vejo que ainda, até por ser conselheira da OAB, julgadora da Câmara Recursal, eu vejo que ainda tem profissionais que não têm esse zelo consigo mesmo. Então, é assim, acredito eu, primeiro ponto, se você não tem um contrato de honorários estabelecido, Sim. você tem que fazer, meu amigo. Sem dúvida. Segundo ponto, já que se você já tem, adeque já com a Lei Geral de Proteção de Dados e dá uma olhadinha lá no Estatuto da OAB, no Código de Ética, porque você vai poder melhorar a sua proteção, né? Perfeito. Porque a gente também, como nós falamos aqui, nós podemos ser réus, e às vezes por descuido. Eu vejo que às vezes não é que a pessoa ela fez por má fé, Sim. mas foi por descuido. Tá. E esse descuido, essa negligência, como o Cláudio falou, gera punição. Sem dúvida. Sem né? dúvida. Então, primeiro ponto, olha lá o seu contrato de honorário, se não tem por escrito, faça e o adeque à situação atual com relação à proteção de dados do seu cliente. Perfeito. O outro ponto que o Cláudio ressaltou de suma importância é esse círculo, esse tráfego de informações, de dados dentro do seu escritório. Então, você vai ter que ter bem descrito isso, como é que vai ser operacionalizado isso, né, Cláudio? Sem dúvida, sem dúvida. Para que você, até se eventualmente, a gente não é perfeito, né? Então, até que se eventualmente ocorrer um deslize, você consiga provar a sua boa-fé, né? Que foi um caso atípico, mas que você tem todo um processo de segurança da informação instaurado dentro do seu escritório. E para conosco mesmo também, né? Como o Cláudio falou, que ele já começou a aplicar para ele, a gente também, né? A gente recebe e-mail utilizando os nossos dados para tantas coisas. Eu tenho uma tal, acho que é Renata, que todo mês a Vivo me manda: oi, Renata, você não pagou ainda a conta. Eu não sou Renata, Então, sou Thaís. Daqui a pouco já até virei Renata. Olha, já vamos manejar uma ação. Ó. Exerça o primeiro direito lá, que é que informações você tem, né? Então, aí eles vão dizer que não tem nada, pronto, você já tem aí o vínculo jurídico até para manejar uma ação, né? Então, excelente, ó. Assim, hoje foram 6 notificações. E essa questão... e a questão do consentimento específico, né? Sim. Então, é muito importante que esse termo de consentimento seja especificamente para o manejo deste dado dentro do seu escritório. Então,
toma cuidado. A gente está falando tanto em dado. Sim. O que é? Na verdade, o que a gente pode considerar como dado, Cláudio? Então, a lei ela trata duas coisas: dado pessoal e dado pessoal sensível. Então, ela estabelece essa diferença em relação a esse assunto. Dados é qualquer informação de pessoa natural, né? Simples assim. De pessoa identificável ou identificada. Tá? Se você tem um banco de dados com os atributos dessa pessoa natural, mesmo que não cite o nome, o RG, etc., mas se for identificável, é um dado pessoal. Tá? Dados de pessoa, dado sensível, são dados que tratam da origem racial, da origem étnica, da convicção religiosa. Então, aquele formulário onde você capturava, coletava o maior número de informações, você tem que rever esses formulários. Outra dica prática, no processo de seleção, no formulário eletrônico, e tem que orientar o seu cliente também, né? Se você atua na área trabalhista, tem que fazer a conexão entre dado pessoal sensível, processo de seleção e recrutamento. Se presta aí a consultoria jurídica, uma das atividades da advocacia, tá? Então, além do âmbito contencioso, você pode atuar nesse âmbito preventivo consultivo. Dados sobre a biometria, olha que interessante, né? Você tem lá o controle de ponto, é dado biométrico, é dado sensível. Que proteção você tem desses dados no âmbito do seu escritório ou seu cliente? Tá? Olha aí, uma consultoria nesse sentido. Em relação à vida sexual, caráter religioso, em relação à saúde, aí nós poderíamos falar em medicina ocupacional também, tá? Então, tranquila, a lei trata de dado pessoal sensível, de pessoas naturais, não trata de pessoas jurídicas, ok? E nem de pessoas físicas, quando você tem aquela lista lá, vamos fazer a feijoada, né? Sem fins econômicos, não protege esses dados. Agora, se quem organizar vender essa lista, ninguém chama pra feijoada. Vender lá para alguém que produz feijoada, né, em tempos de pandemia, né, e ganha lá, sei lá, algumas feijoadas, um disco, pronto, já se tornou dado pessoal sensível. Percebe que conforme o caso concreto, pode incidir a lei ou não, tá? E reforçando, doutora Thaís, essa lei protege dados em meio digital e analógico. Tá? Ficha, inclusive. Vamos imaginar um atendimento médico. Eu anoto tudo na ficha, não lanço nada no computador. Então, essa lei não me pega. Não, pega sim. O artigo 1º inclui os dados em registro não digital também. Tá certo? Ok? Até se você utiliza um sistema de acompanhamento, isso também é importante, né? Quando o Cláudio fala de dados gerais, a gente está falando não só de nome, filiação, RG, CPF, aquilo que a gente endereço, né? Sim. O e-mail. Né? Você tem muitos escritórios que tiram foto do cliente para constar no cadastro. A imagem, perfeito. Né? Essa identificação. Ou então tem alguma digital. Isso é muito, muito importante porque compõe o que é considerado dado. Então, para a Lei Geral de Proteção de Dados, dado é algo muito abrangente. Por isso que a gente fala, dá uma lidinha lá, vai, né? A lei tem 60 e poucos artigos, então não é uma lei, não é um código civil da vida. Então, é possível você parar para ler. Exatamente começando o que é dado. Então, é muita coisa, né? São muitas informações que às vezes pode passar desapercebido. Sem dúvida. E essa identificação, tudo que é identificável, né? Que faz você se identificar, e pode ser muita coisa, né? Então, é para você ficar atento, inclusive, na hora de você fazer o seu arquivo, fazer lá o cadastro no sistema. Enfim. Isso. Aliás, o próprio software, né, de gestão de processos tem que verificar se esse fornecedor está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Você tem que assegurar isso. Eu duvido. E é engraçado, hein? Eu duvido. E vou falar lá de casa, lá no meu escritório. Você está falando, eu não verifiquei ainda. Eu utilizo um sistema conhecido, enfim, e não verifiquei. Olha só, né? A gente, é aquela história mais uma vez, santo de casa não faz milagre, né? E até se você eventualmente não se sente capaz para cuidar, porque
muitas das pessoas, às vezes a gente vai entrar com a ação para a gente, até se recomenda que o próprio advogado contrate um Sim. advogado para poder, ou chame um amigo para o defender. Nessa situação também, porque às vezes um terceiro pode ter um olhar mais crítico que você naquele dia a dia não está conseguindo observar, que para você é comum, né? Então, tudo que é comum para a gente, às vezes passa desapercebido, né? Aquela história, assim, a gente só vai notar quando a gente perde, né? Pela dor. Então, para você que é comum, exatamente, ou quando a gente é multado, ou vai ter que pagar uma indenização, enfim. Então, é muito importante que, se você não se sente confortável de lidar com isso dentro do seu próprio escritório, ou peça para alguém rever, né? Peça para um colega rever, um colega capacitado, né, que entenda da lei, obviamente, para que você minimize riscos. Exatamente, né? exatamente. Eu acho que esse é o termo. Falar que a gente nunca vai correr risco é mentira. Viver um risco. Tem que minimizar. Mas a gente tem que aprender a minimizar riscos, né? Tem até, eu não tenho detalhes, mas as seguradoras já se voltaram para esse mercado também, que é a segurança cibernética também, tá? Assim, eu não tenho detalhes, mas já recebi notícias que já tem uma pólice também. Estou investigando. Agora, interessante essa questão do software, né? Porque é algo crônico, é urgente, né? Tem que levantar o contrato, já conversar lá com esse fornecedor dessa solução, porque a maioria dos dados estão lá. Aliás, todos os dados, né, da própria gestão do processo, dos andamentos, o nome das partes, enfim, até anexam as petições, etc. Então, é um olhar muito importante nesse assunto aí. Agora, seria interessante, doutora, comentar o que é tratamento de dados, né? Esse conceito é fundamental, porque o que eu faço não é tratamento de dados. Então, lembrando que tratamento é gênero. Quais são as espécies de tratamentos? Nós temos 15 verbos de ação. Então, se você coletar, né, que nós só lembramos do coletar, produzir, recepcionar informação, olha só, classificar, utilizar, acessar, reproduzir, transmitir, distribuir, processar, arquivar, armazenar, eliminar, avaliar ou controlar. Então são 15... Eu não consegui enxergar nenhuma situação onde você não trata dados, tá? Então tratamento é gênero, as espécies são essas. Só está tratando dados. E quem trata dados, né? Você tem o chamado controlador, né? Só para reforçar, aquela pessoa natural ou física que compete as decisões sobre o tratamento de dados, tá? Onde vão guardar? Na nuvem, não na nuvem? Qual é o processo? Criptografado, não criptografado? E operador? É o seu estagiário, é a recepcionista, tá? São as pessoas que tratam os dados em nome do controlador. E o encarregado nós já falamos, é o canal de comunicação entre titular, entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também são chamados agentes de tratamento, que é o operador e o controlador, tá? São conceitos da lei, então é importante entender esses conceitos, até para poder escrever as políticas, né? Esse negócio de copiar-colar, não entendeu bem o que, faz o copiar-colar, não vai dar certo, tá? E qualquer operação de tratamento no território nacional incide essa lei. Mas a base fica em outro país. A lei, ela traz para a questão da territorialidade aqui no Brasil. Então, se qualquer operação de tratamento no Brasil, independente aonde fica a sede, ou fornecer bens e serviços, são considerados abarcados pela Lei Geral de Proteção de Dados. E a lei traz exclusões também, tá? Então precisa verificar, como toda lei, quais são as exclusões. Para fins particulares, aquela lista da feijoada, fins jornalísticos, acadêmicos, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, tá? Então, tem que entender essa questão das exclusões. E se você trata dados de criança e adolescente, são dados que têm uma proteção no interesse das crianças e dos adolescentes. Tem que ter o consentimento de um dos responsáveis, tá? Então, nesse sentido, é importante você assessorar os seus clientes, que eventualmente você tem lá ligados à assistência social, enfim, que tem público como criança e adolescente. Imagina a escola, né? Vai ter que revelar também, né, o atendimento das crianças, tá? Aquele time lá de futebol, né, que leva a criança, né? Olha só, tá vendo? Tem trabalho lá na frente do colega e não tá enxergando. Então tem uma questão aí de oportunidade também, né, doutora? Tá? E tem que manter pública essa... lembrando que o Código Civil, o artigo 1011,
Porque nós temos o gestor do escritório também, o administrador do escritório, né? Às vezes é ele mesmo, é o equipe, ele faz tudo, financeiro, né? Faz tudo que tem direito. Então o 1011 diz que o administrador da sociedade, no caso sociedade de advogados, ele tem que ter cuidado e diligência, tá? Que todo homem ativo e probo costuma empregar, tá? E o direito não socorre aos que dormem, e a ignorância da lei não escusa o seu cumprimento. Então, tem que fazer a lição de casa, né, colegas, tá? Fiquem atentos em relação a isso. É Código Civil contra nós, né? E a responsabilidade, doutora? Segundo o artigo 42, é obrigado a reparar o controlador ou o operador. E se, agora outra informação importante, doutora, o operador, por exemplo, o nosso funcionário, o nosso estagiário, se ele não observar as diretrizes do controlador, né, digamos, dos diretores da banca, ele, operador, responde. Agora, se você, controlador, não estabelecer as regras, as condições que ele deve observar, afasta a responsabilidade dele, porque você não disciplinou a matéria. Aí estamos um pouquinho no artigo 2º da CLT, o poder diretivo, tá? De determinar como é executado a prestação de serviço. Então, o operador responde também, tá? Se ele não observar as normas do controlador. Agora, se você, controlador, não estabeleceu as normas, a falha é tua. Direito não socorre aos que dormem, tá? Afasta a responsabilidade do operador. Esse aspecto da responsabilidade é muito importante também, tá? Assim, são tantos aspectos, né? É um bate-papo rápido, mas acredito que estamos conseguindo levar informações de relevância, informações de uso imediato, né? Para hoje à noite ainda, né? Para hoje, exatamente. Você sabe, você falando, Cláudio, como é importante, nós falamos, ó, uma única situação, então vamos pensar num problema, né? Hoje falam muito de design law, Sim. legal design, enfim, que é exatamente essa situação. Eu falo com relação à inteligência jurídica, você tem que olhar, não, eu vou aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. Não é só a Lei Geral de Proteção de Dados. O dado ele vai ter reflexos em outras leis, como nós vimos aqui no Estatuto para o advogado, Sim. né? No Estatuto da OAB, no Código Penal, no Código Civil. Então, assim, no Estatuto da Criança e do Adolescente. É tão abrangente que se você tiver um olhar exclusivo, você vai pecar, né? Então, você tem que ter esse olhar sistêmico para poder fazer um trabalho legal, não só para você, como também para o seu cliente, né? É até interessante, porque antes se falava muito de você é especialista nisso, Sim. né? Não que eu ainda sou a favor, você tem mais conhecimento em determinada área, mas você também tem que ter conhecimento em outras áreas. É claro que você não vai ter, é impossível saber de Sim. tudo, né? Impossível, né? Mas como é importante para o profissional hoje em dia, seja o profissional do direito ou o profissional de qualquer outra área, né? Pensar que ele tem que olhar de forma sistêmica, ele tem que olhar de forma circular, né? Eu estou vendo que está acabando aqui,